O propósito maior podemos sintetizar como orientação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, conforme colocado no Livro dos Espíritos, Jesus, o nosso modelo e guia, é nele que conduziremos toda essa fala enquanto médiuns esclarecedores, para que o Espírito perceba o propósito, que ele é sim convidado a seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que são os ensinos de Jesus. Como o espírito está seguindo um caminho equivocado, será convidado a seguir um novo caminho. Para tanto, será conduzido pelo psicoterapeuta espiritual a reflexionar sobre que caminho ele quer seguir. Está te fazendo feliz odiar tanto aquela pessoa que você está perseguindo? Vamos supor, existe uma técnica muito amorosa que Lacordaire usa, que eu vejo que é uma das técnicas, eu não a conhecia antes de começar a participar do grupo junto, mas eu vejo uma técnica tão amorosa, que eu acho que é muito válido citar. O espírito muitas vezes ele chega dizendo que vai fazer isso, vai perseguir aquele, vai destruir a vida daquela pessoa. Então, psicoterapeuticamente, o médium esclarecedor fala: tudo bem, suponhamos que você conseguiu destruir a vida dessa pessoa. E depois? Mas depois eu vou acabar com quem estiver perto dela. Não, tudo bem, suponhamos que você acabou com quem está perto dela. E depois? Depois eu vou continuar. Tá bom, suponhamos que você vai continuar fazendo isso. E depois? O espírito fica perdidinho. Porque ele se dá conta que depois, supostamente, que ele fizer tudo, não fez sentido nada. Nada do que ele realmente achava que faria com que ele se sentisse bem, não fez bem. Não fez sentido nenhum. E isso realmente auxilia o espírito a, conforme a parábola do filho pródigo, cair em si. Auxilia profundamente o espírito cair em si. Porque realmente o ódio não tem fundamento em bases reais. A perseguição não tem fundamento em bases reais. Quando vai por esse viés, o que acontece? O espírito que está numa própria falácia, ou seja, argumentos falsos, vai querendo sempre argumentar para sobrepor. Ele não consegue mais, porque realmente isso não funciona. Ele quer seguir a verdade das leis divinas presentes em sua consciência, por um caminho de desenvolvimento de virtudes, para que tenha uma vida com abundância de amor? Essa é uma pergunta que o psicoterapeuta pode fazer ao espírito. Claro, cada um à sua maneira, lógico. Mas perguntar: o que realmente você deseja, o que realmente você quer, melhor dizendo? É seguir a verdade das leis divinas, presentes na sua consciência? Você realmente quer desenvolver virtudes, porque é assim que vai ser feliz? Isso deverá ser estimulado por meio do diálogo, para que o espírito possa traçar o seu novo caminho, para o que tiver vontade de fazer. Então, independente de como o espírito sair desse diálogo, que ele pode sair sendo conduzido pelos mentores, ele pode sair voltando para onde ele disse que voltaria, para o território que ele estava atuando, mas não sairá o mesmo. Não é possível que ele saia o mesmo, porque ele já vai sair impregnado de considerações que antes não estava viva nas suas emoções. Se o psicoterapeuta conseguir oferecer ao espírito, por meio dos seus sentimentos e da psicoterapia, a energia amorosa de acolher, aliviar, consolar e oferecer um propósito, veja as etapas: acolher, aliviar, consolar e oferecer um propósito, teremos então o que podemos chamar de um atendimento de qualidade amorosa, de qualidade espiritual.
Então, mesmo que o Espírito diga que não ficou convencido, eu não concordo com nada, estou saindo tão odiento quanto eu entrei, veja bem, mesmo diante desse argumento do Espírito, se nós, trabalhadores da reunião mediúnica, sentirmos que nós acolhemos, que conseguimos trabalhar o alívio, o consolo e conseguimos oferecer um propósito, o atendimento foi exitoso. Porque o êxito não está no fato do espírito ali sair chorando, teoricamente arrependido e dizer que não vai mais fazer nada daquilo. O êxito está em nós termos dado tudo de nós, feito com muito amor, muito carinho e colocado ali todos os pontos reflexivos sobre Jesus na vida dele, sobre o bem, sobre as leis divinas na vida daquele espírito. Sim, fizemos um trabalho exitoso, e aquele prurido interior, aquele sentimento de dever cumprido, ele aparece, ele fica evidente. Boa tarde a todos. Nós vamos trabalhar agora algumas questões significativas, importantes para o diálogo terapêutico entre o psicoterapeuta espiritual e os espíritos. Para que haja um diálogo terapêutico com base nas 4 etapas estudadas, é fundamental que a comunicação seja holocentrada. O diálogo terapêutico tem essas etapas que o Afro colocou. Primeiro momento, acolher o espírito. Segundo momento, aliviar o sofrimento do espírito. Terceira etapa, o consolo, o esclarecimento consolador da condição que está o espírito. E a última etapa, a 4ª etapa, o movimento amoroso conduzindo o espírito a buscar uma conexão com a própria essência divina que ele é, conexão com Deus, para que ele mude o rumo, dentro da proposta de Jesus, de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos criados, melhor dizendo, para vivermos em abundância. É o que Jesus nos ensina: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Para que nós possamos conduzir os espíritos a essa busca na vertical, trabalhando essa tríade, o caminho, a verdade e a vida, só é possível quando nós estamos holocentrados. O que é estar holocentrado? O prefixo holos significa todo, centrado no todo, eu e o outro. Aquele espírito que está na minha frente, quem ele é? É um irmão em humanidade. Independente de quem ele seja, ele é um irmão em humanidade. Então, se eu me holocentrar, e as virtudes por excelência para nos holocentrar é o amor e a compaixão, que nós vimos na primeira parte da manhã, quando nós estamos holocentrados, nós vamos ser aquilo que Paulo de Tarso ensinava, cartas vivas do Evangelho. E essas 4 etapas vão ser colocadas de uma forma muito tranquila, muito natural, num diálogo de alma para alma, especialmente a última etapa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O espírito que estava vivenciando um caminho equivocado, ao contato com essa amorosidade, ele é convidado a trilhar um novo caminho. Que caminho ele quer trilhar? O psicoterapeuta espiritual, o esclarecedor, ele vai estimular o espírito a essa busca do caminho, que tem como síntese a verdade, com V maiúsculo. O que é a verdade? As leis divinas
presentes em nossas consciências. Vida. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida deve ser abundante. Abundante para nós no corpo, para os espíritos fora do corpo, para toda a humanidade. É para isso que Jesus veio em nossas vidas. Então, dentro do diálogo terapêutico, nós vamos utilizar de alguns instrumentos para que essas 4 etapas sejam efetivadas na atividade. Em nosso livro Essência da Comunicação, nós estudamos como desenvolver esse tipo de comunicação, a comunicação holocentrada. Vejamos um resumo de como ela acontece. Para que possamos desenvolver a comunicação holocentrada, fundamental para um diálogo terapêutico, é necessário mergulharmos na essência do Evangelho de Jesus para entender como o Mestre concebia o uso da palavra. Nós vamos fazer uma síntese bem sintética, desculpando o pleonasmo, dessa obra, A Essência da Comunicação. Remetemos aqueles que querem aprofundar o conteúdo ao livro A Essência da Comunicação. Estudemos em Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37, como Jesus se refere à comunicação. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vejamos que Jesus coloca uma série de questões a respeito da palavra. O diálogo terapêutico se dará, claro, obviamente, pela palavra do psicoterapeuta espiritual ou médium esclarecedor. Ele só vai colocar aquilo que está abundante em seu coração. Por isso que nós estamos desde a manhã falando a respeito das virtudes do trabalho do desenvolvimento intelecto-moral, para que nós possamos falar de forma viva, de forma em que a vida se faça presente em abundância em nosso coração. Então, se nós temos sempre o movimento de tirar do nosso coração coisas boas, porque nós estamos no movimento bom, de esforço no bem, nós vamos colocar toda essa energia do bem que estamos nos esforçando para desenvolver no diálogo terapêutico. Como nós, tanto eu quanto o Afro temos falado, nós não somos perfeitos, nenhum de nós é. Nós somos os servos, os espíritos superiores, que são os representantes diretamente de Deus, utilizando a parábola que nós vimos na parte da manhã. Nós somos os servos ainda imperfeitos. Mas mesmo servos imperfeitos, nós podemos tirar as boas coisas do bom tesouro do nosso coração. Porque é o esforço de aperfeiçoamento que nos garante essa energia do bom tesouro do coração. Já quando nós estamos no movimento ainda egóico em relação à vida, nós entramos nesse movimento do homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. E o grande objetivo de todo o trabalho terapêutico dentro de um centro espírita, incluindo a atividade mediúnica, é exatamente nós buscarmos essa conexão com o bom tesouro. E aí Jesus diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Que dia do juízo é esse, gente?
o dia da nossa morte, da nossa desencarnação, que nós vamos prestar contas de todas as palavras que escrevemos, que falamos, porque por tuas palavras será justificado quando a consciência nos disser que agimos de acordo, falamos de acordo com aquilo que agimos na essência de nós mesmos. Ou por tuas palavras serás condenado quando nós falamos de forma hipócrita, falamos uma coisa que nós não fazemos esforços para sentir, né? Fala melíflua, por exemplo, no atendimento aos espíritos, ou falamos de uma forma grosseira, de uma forma agressiva, para encarnados e desencarnados. A nossa consciência de alguma forma, estará nos alertando que boa coisa nós não fizemos. Então nós temos dois tipos de comunicação: a comunicação egocentrada, que é o homem mau, que tira do mau tesouro de seu coração coisas más. O ego, quando a criatura ainda está egocentrada, o movimento dele é em detrimento do outro. E a comunicação holocentrada é o homem bom, que tira do bom tesouro de seu coração coisas boas. Eu vou estar sempre pensando no outro. O que o outro necessita? O que o outro quer de mim? Com certeza, se eu me coloco na condição do outro, eu gostaria, nessa condição, de ser bem tratado, de ser esclarecido, de ser consolado e que me desse uma nova diretriz. A comunicação egocentrada, centrada no ego, traz como direcionadores o egoísmo e o orgulho, sentimentos egóicos que fazem com que o ser humano produza o mal em atos e palavras. Então, se nós estivermos no movimento de egoísmo e orgulho, qualquer atividade que realizarmos vai estar focada nisso. Não que o trabalhador do bem já tenha transmutado todo o egoísmo e orgulho que traz dentro de si, ainda não é possível para nós isso. Mas é aquele que faz esforços para desenvolver a humildade, a mansidão, desenvolver os recursos, as virtudes essenciais da vida. Esse é aquele que se conecta com a comunicação holocentrada, centrada no todo, isto é, no ser humano em harmonia com os demais, pois é baseada na lei maior do universo, a lei de amor, justiça e caridade, que impulsiona o ser a produzir o bem em atos e palavras. Então, quando nós estamos movimentando a nós mesmos, dentro das leis divinas, especialmente a lei maior, desenvolvendo virtudes dentro de nós, nós estamos nesse movimento holocêntrico. Para que eu esteja bem, é necessário que as pessoas à minha volta também estejam bem, porque só o egoísta que acha que ele pode estar bem em detrimento do bem-estar do outro. A pessoa que está no movimento caridoso de vida vai estar sempre, claro que ele não é responsável pelo bem-estar do outro, mas ele vai estar sempre cuidando para que o outro esteja bem. E na atividade mediúnica, essa é a função principal dos médiuns e do médium esclarecedor, do psicoterapeuta espiritual, oferecer todos os recursos que ele pode, juntamente com os recursos que provém do alto, que provém de Deus, que provém dos espíritos superiores, para auxiliar, nunca para resolver o problema do outro, mas para auxiliar dentro daquilo que é possível. Para que a comunicação holocentrada aconteça com base na lei maior, é fundamental fazermos exercícios para contactar com as energias de amor presentes no ser essencial que há em nós, para na relação com o outro sabermos detectar o potencial de amor que também há nele. Quando nós estamos conectados com o nosso potencial amoroso, o que vai acontecer? Quer seja um encarnado, seja um desencarnado à nossa frente,
nós vamos por um processo chamado de ressonância magnética. Nossa energia amorosa ressona no outro. No desencarnado, essa ressonância é mais intensa, porque como ele não tem o corpo físico, toda essa ressonância magnética vai conectar com o potencial de amor que o espírito é. E como conecta com esse potencial de amor, daí que o verbo, a fala, quando impregnada do amor, ela pode fazer verdadeiras maravilhas. Há 30 anos nós participamos da reunião mediúnica aqui da nossa federação, quase 30 anos. Começamos no Centro Espírita Cuiabá, depois esse grupo que originalmente começou no Centro Espírita Cuiabá, numa reunião mediúnica há muitos anos, passou para a federação. E já vimos muitos espíritos que estavam extremamente revoltados e com toda a doação amorosa de todo o conjunto, é claro, não apenas do psicoterapeuta espiritual, eles saírem renovados, né? Muitas vezes sim, chorando, porque não é necessário, como o Afro disse, que ele saia chorando, mas se ele sair chorando é porque ele foi sensibilizado, e a energia amorosa vai facilitar isso, né? Porque o nosso potencial de amor vai detectar o potencial do amor do outro, porque isso é da lei, é a lei divina, é a lei da atração. A energia amorosa, ela atrai a energia amorosa. Então, o ser espiritual, como nós falamos de manhã, não há espírito que não seja lucigênito, e como todos os espíritos são lucigênitos, há a energia amorosa dentro que deve ser conectada que pode ser conectada com a energia amorosa que há fora. E é esse o movimento da comunicação holocentrada. Eu vou dar o melhor que eu tenho em meu coração para o espírito. Da mesma forma, no atendimento fraterno também nós podemos agir assim. Da mesma forma, com os familiares, com as pessoas à nossa volta, podemos e devemos agir assim. Quando o espírito chega bravo e depois vai amolecer, ele pode ser uma mistificação também, né? Já vimos muita mistificação do espírito, chega bravo, daqui a pouco ele está bonzinho, até dando conselho para as pessoas. Já vimos muitos casos assim. Não é dessa forma, é uma forma bem autêntica. Quando há a mudança do espírito, você percebe energeticamente a autenticidade do fenômeno. Quando o espírito rapidamente muda de ideia e sai bonzinho, desejando que Deus esteja conosco, coisa assim, é mistificação. Também acontece muito em reuniões mediúnicas isso. Vejamos aqui um esquema que mostra como funciona a comunicação. Nós estamos vendo aqui esse círculo, a estrutura profunda de pensamentos e sentimentos, e depois nós temos uma estrutura superficial, que é a linguagem, e uma seta que interliga os dois círculos. O que é a estrutura profunda? A estrutura profunda sempre provém de pensamentos e sentimentos. Então, o nosso pensamento evoca imediatamente um sentimento. Se o pensamento for de proporcionar alívio, de proporcionar consolo, de proporcionar ajuda ao espírito, como serão os nossos sentimentos? Se nós pensarmos, o que eu posso fazer de melhor? Antes da reunião, durante a reunião, o psicoterapeuta espiritual tiver esse tipo de pensamento: eu estou indo de peito aberto, de coração pacificado, num esforço para dar o melhor de mim mesmo. Quando ele pensa isso, imediatamente sentimentos de amor, de compaixão, de caridade vão tomar conta do seu coração. Essa é a estrutura profunda, é a base de tudo. A linguagem, aquilo que vai ser falado, é apenas
a decodificação desse pensamento e desse sentimento. Então é o verbo sendo colocado, a palavra sendo colocada na linguagem, com base naquilo que se pensa e sente. Se o esclarecedor estiver pensando que o Espírito está ali para enganá-lo, ele já vai cheio de desconfiança. Esse pensamento vai evocar que tipo de sentimento? Sentimento de desconfiança, de insegurança, de ficar ali com prevenção. Como vai ser o verbo? Como vai ser a palavra? Totalmente egóica, no sentido de estar sempre pisando em ovos, querendo, a pessoa ali, o esclarecedor, dificilmente ele vai conseguir esclarecer alguma coisa. Então vejamos que todo o processo vai passar por duas questões básicas: o verbal, que é a mensagem, e o não verbal, que é a metamensagem. O que é o verbal? É aquilo que você fala. O que é o não verbal? São tudo aquilo que não é falado. Veja bem, se você está falando para o Espírito, meu irmão, ou meu irmãozinho, como se costuma dizer, porque Espírito desencarnado vira irmãozinho, né? Para muita gente. Naquela fala melíflua, muita gente fala, meu irmãozinho. Ele não fala com outro encarnado da mesma forma. Pode ser aquele espírito esbravejando tudo, ele está lá, meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá. Vamos supor que a pessoa esteja nesse movimento, no verbal, mas a energia não verbal dele é de desconfiança, às vezes de ironia, às vezes de um movimento não acolhedor do espírito. Funciona o meu irmãozinho? O que vocês acham? Não funciona. O meu irmãozinho para lá, o meu irmãozinho para cá, mesmo que as palavras forem doces, é o que André Luiz coloca naquele texto que o Afro colocou. As palavras são doces, mas não há doçura no nível energético. E quando não há doçura no nível energético, as palavras não atuam naquele nível do amor que o Espírito é, no nível essencial. Então, somente quando o verbal está em conexão plena com o não verbal, com a metamensagem, que é toda a energia que nós colocamos na palavra, quando a pessoa fala aquilo que está cheio o coração, une-se verbal com o não verbal. Então ele fala daquilo que está cheio o coração. Se ele falar palavras doces, mas a doçura não está sendo construída no seu coração, o que vai acontecer? Uma comunicação totalmente incongruente com a proposta que ele está ali. Então a comunicação vai ser sempre resultante, estamos vendo aqui no esquema, do verbal e do não verbal. Por isso, autenticidade acima de tudo. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ensina Jesus. Quando nós nos conectamos dessa forma holocentrada para os objetivos essenciais do que nós vamos falar, o nosso objetivo não é convencer nem vencer o espírito, é conviver durante alguns momentos com ele para auxiliá-lo nessa comunicação, associando o verbal e o não verbal, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Quando nós agimos assim, nós não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos dizer, nem com as etapas que o Afro colocou agora há pouco, são apenas didática. Nós não devemos, agora que etapa que eu estou? Será que eu estou na etapa certa? Será que eu já fiz todas as etapas? Não precisamos preocupar com isso. É um esquema didático para a gente saber que existe todo aquele conjunto. Mas o principal é o verbal em conjunto com o não verbal.
A mensagem junto com a meta-mensagem. Toda a energia amorosa de acolhimento que nós vamos dar naquele momento. Isso é mais significativo. Já vimos pessoas semi-analfabetas esclarecendo espíritos, sem conhecimento nem de língua portuguesa, quanto mais de psicologia. Quando o Romildo precisa ler a coleção psicológica, não precisa não. Se a pessoa quiser, sim, ela pode estudar. Agora, para ser dialogador, o psicoterapeuta espiritual, o que é necessário é exercitar o amor no coração. Já vimos pessoas semi-analfabetas colocando com tanta amorosidade, com tanta energia, o verbal com o não verbal, que o espírito literalmente derrete essas camadas grosseiras que eles mantêm, né, que muitas vezes criam até carapaças, criam disfarces, criam uma série de coisas, literalmente se derrete. Por que acontece isso? Mas ela não tem conhecimento nenhum de psicologia, não sabe nem falar direito. É o verbal que é o mais importante aqui no esquema? O mais importante é o não verbal, é a metacomunicação. E isso faz com que o espírito realmente ressignifique aquilo que está vivendo. Então o verbal é a mensagem, o que se fala é o conteúdo, as palavras escolhidas para falar. E o não verbal, meta-mensagem, como se fala, tom de voz, ênfase, gestos, expressões faciais, etc. Mas principalmente a energia amorosa que é acompanhada da mensagem. É utilizada para interpretar a mensagem, na comunicação interpessoal. Na comunicação com os espíritos, isso é mais intenso ainda. Porque enquanto que para uma pessoa encarnada você pode enganá-la, as energias que os espíritos vão sentir de nós não são possíveis de serem enganadas. Então, no resumo, a comunicação, nós podemos ter a comunicação reativa, que é uma forma inadequada de comunicação. Não há diálogo terapêutico. Essa comunicação é a que nós queremos convencer os espíritos, no caso. Ele fala uma coisa, a gente fala outra e fica rebatendo num debate estéril, queremos convencer à força que o espírito está errado e nós estamos certos. Muitos dialogadores agem assim, querendo convencer o espírito. Eu estou certo, você está errado, então despeja a doutrina em cima deles. Até seu Praeiro fala que ele chegou de ver pessoas decorando trechos do Evangelho para despejar em reuniões mediúnicas nos espíritos, para convencer os espíritos que eles estavam errados e o outro estava certo. Jamais um diálogo terapêutico se dará dessa forma. Na comunicação passiva há uma pieguice e melifluidade. Também não há diálogo terapêutico. O psicoterapeuta espiritual vai ficar sempre utilizando palavras melífluas, pseudo-dóceis, para tentar ajudar o espírito, mas como a energia da meta-mensagem não corresponde à mensagem, não há diálogo terapêutico também. Isso gera um processo mais de alienação em relação ao objetivo que nós estamos trabalhando do que um processo real de ajuda. Naquele texto de André Luiz, que ele fala que muitas vezes nós podemos dar razão ao comunicante, não é um processo passivo, realmente é exatamente isso, não é entrar numa passividade anulando-se para que o espírito dê razão para o espírito. A razão é no sentido que André Luiz coloca, quando o espírito, por exemplo, está obsidiando alguém e ele se coloca como vítima dessa pessoa, tá?
dentro da intenção positiva dele, não há uma razão dele estar ali, naquele processo de vingança? Há uma razão, porque hoje o encarnado parece ser uma vítima inocente, mas só parece, porque a suposta vítima de hoje é o algoz de ontem. Então, na verdade, não há nem vítimas nem algozes, ambos somos vítimas e algozes uns dos outros, só mudamos de etapa a etapa, um está encarnado, o outro está desencarnado, e vamos fazendo isso. Então, quando você dá razão, por exemplo, quando o espírito, às vezes, já vimos muito espírito questionando isso: vocês querem me mudar por causa dele. Aí nós damos razão para ele, no sentido de que não é por causa dele, porque ele sempre, quando ele fala por causa dele, vocês não estão vendo o meu sofrimento, vocês não estão vendo o que ele fez para mim. Então, o que é dar razão para o espírito assim? Você vai e conduz. Isso, nós não vamos adentrar nessa técnica, mas é uma técnica da neurolinguística chamada rapport, tá? Mas não precisa conhecer a técnica em si, mas conhecer o processo. O que é dar razão? Quando você vai e fala: realmente eu sei que você está sofrendo muito, que você sofreu na mão dele. Isso não é dar razão ao espírito? Reconhecer que houve sim um vitimizador no passado, mas aí a gente, no rapport, você dá razão para o espírito e você o conduz a uma reflexão acerca do que ele está fazendo com a vida dele. Você dá a razão, você realmente concorda, você sofreu na mão dele, mas o que você está fazendo com a sua vida? Você continua sofrendo. Esse sentimento de ódio que faz com que você se una ao outro e fica ali quase que escravizado ao próprio algoz seu do passado. Então, você está sofrendo assim como ele está sofrendo, mas nós estamos aqui para auxiliar a ambos, não é só um. Você também pode ser auxiliado. Então, quando nós falamos isso, e se falamos com o coração, colocando toda a energia, você deu razão ao espírito e conduziu o espírito a pensar de forma diferente. Se ele vai se demover, são as várias etapas do diálogo terapêutico, até conduzir. Se ele vai se conduzir para um caminho novo, já não é da nossa alçada, é da alçada dele, fazer as escolhas. Fazer as escolhas, se ele vai mudar essa forma de encarar as coisas, ou se ele vai continuar obsidiando aquela pessoa que ele está assediando. Então é sempre um movimento, Mateus, proativo, que a pessoa faz, o dialogador faz para auxiliar o espírito, mesmo quando se dá razão a ele. A palavra diálogo origina-se do grego dia, através de logos, linguagem, significado. Podemos dizer que é pelo diálogo que buscamos um significado. Então, a comunicação proativa será sempre holocentrada, realizada por meio desse diálogo em que nós buscamos um significado daquilo que estamos realizando naquele momento. Qual é o grande significado que nós vamos dar a este intercâmbio mediúnico, esta conversa com o espírito naquele momento? Para que haja essa comunicação holocentrada, nós vamos buscar convergência de ideias. Se o espírito está contrariado, colocando coisas que nós não concordamos, nós não ficamos no movimento de querer convencê-lo, mas de conviver com ele, para que naqueles minutos que nós tivermos com ele, nós possamos buscar uma convergência de ideias. Se for possível, ótimo. Se não for, nós fizemos a nossa parte.
E ele vai voltar, se for necessário, quantas vezes for necessária para a reunião. E se ele não voltar, os benfeitores espirituais se encarregam de auxiliá-lo no tempo propício. O importante é saber que aquele momento foi um momento significativo para o espírito. Para que nós possamos desenvolver essa comunicação holocentrada, proativa, por meio do diálogo, é fundamental desenvolver alguns recursos em nós: humildade, individualidade, o poder real, o aprendizado, autoconfiança, serenidade, paciência, amor. São várias virtudes que somos convidados a desenvolver para que nós, virtudes e atitudes, para que nós possamos não nos autoanular, nem ficarmos no movimento de querer dissentir do Espírito, mas de conviver para auxiliá-lo. Não, é individualidade, porque existe a autoanulação, o movimento de individualismo e o movimento da individualidade. O movimento egoísta é individualista. O que importa sou eu e não os outros. No movimento da individualidade, eu e o outro. A individuação também é importante, mas a individuação é um todo muito maior que nós não vamos trabalhar aqui agora.